Pessoal, vamos ao feedback do formulário 1, Introdução ao Melhoramento. Então vamos lá, primeira questão. Em relação ao melhoramento genético animal, assinale a alternativa correta. Primeira alternativa. Desde muito tempo, os animais vêm sendo selecionados para a produção de carne, leite, pele, ovos e fibras. Correta, né? A gente viu lá na aula que há muito tempo, antes mesmo de se conhecer os princípios de hereditariedade, o homem já selecionava os animais que tinham as características de interesse para ficar aí nos sistemas produtivos ou então aqueles animais que eram mais dóceis. Então, os animais eles já haviam sendo selecionados e por isso que eles têm as características que eles têm hoje. Então, segunda alternativa, o grande aumento no peso dos frangos de corte nas últimas décadas é resultado da aplicação exagerada de hormônios e não do melhoramento animal. Se vocês responderam essa alternativa, eu vou puxar a orelha de vocês. Não, é devido ao melhoramento genético que o aumento do peso nos frangos de corte aconteceu. Terceira alternativa, o melhoramento animal é restrito a animais de companhia. Errado. O melhoramento animal, na verdade, ele é muito mais focado nos animais de produção, mas hoje a gente ainda tem um melhoramento aí para esses animais de companhia. E último item, a seleção dos animais realizada pelo homem acarreta em alterações ambientais que favorecem a produção. Errado. A seleção dos animais acarreta em alterações genéticas que favorecem a produção, ok? Então, a alternativa correta é a primeira ali. Desde muito tempo, os animais vêm sendo selecionados para a produção de carne, leite, pele, ovos e fibras. Questão 2. As alterações genéticas e ambientais são importantes no processo de melhoramento animal. Assim sendo, assinale a alternativa correta novamente. Primeira alternativa, o melhoramento dos animais nunca é devido a alterações ambientais. Errado. O melhoramento pode acontecer por alterações ambientais também, tá? O incremento em produção, segunda alternativa, pode ser realizada por meio do melhoramento genético e ambiental. Correto. Eu posso utilizar o melhoramento genético por meio das ferramentas de seleção e cruzamento, e também posso melhorar o ambiente no qual esse animal está e, consequentemente, eu vou ter uma melhora em produção. Terceira alternativa, as alterações ambientais são permanentes, assim o melhoramento dos animais obtidos por essa condição é perdido por gerações. Incorreta, né? Se as alterações ambientais são permanentes, o melhoramento dos animais obtidos por essa condição é mantido por gerações, né, e não perdido. E última alternativa, a seleção dos animais resulta na fixação de determinados genes bons nos animais, mas impossibilita a transmissão destes para a sua próxima geração. Incorreta. Se o animal fixou determinados genes bons, consequentemente ele vai poder transmitir para os seus descendentes. Então, a alternativa correta é que o incremento em produção pode ser realizado tanto por melhoramento genético como por melhoramento ambiental, ok? Terceira questão. A afirmativa a seguir é verdadeira ou falsa? Sem variabilidade genética, é impossível realizar o melhoramento animal. É verdadeiro, porque se todos os elementos da minha população forem idênticos, iguais geneticamente, não tem como haver melhoramento. Por quê? Porque o melhoramento ele consiste na seleção e na melhoria da geração seguinte. Então, é correta. A variabilidade é muito importante para o melhoramento animal. Quarta questão. A herdabilidade das características é fundamental para o melhoramento animal. Verdadeiro ou falso? A hereditariedade das características, sim, é fundamental, porque se eu não tivesse a transmissão das características de pais para filhos, eu não teria melhoramento. Lembra que o melhoramento ele é realizado de uma geração para outra, selecionando os melhores indivíduos para que eles deixem descendentes melhorados e excluindo os indivíduos que não são tão bons geneticamente.
Então, é correta essa questão, a hereditariedade das características é fundamental para o melhoramento animal. E última questão, as bases do melhoramento genético animal são os diversos campos da genética. Dessa maneira, assinale a alternativa incorreta. Primeira alternativa, a genética de populações explica a hereditariedade a nível populacional. Correta, então nós não vamos assinalar essa porque nós queremos a alternativa incorreta. A genética mendeliana explica como ocorre a transmissão dos fatores genéticos de uma geração para outra. Correta, a genética mendeliana que começou a explicar como que ocorre, então, a transmissão de uma característica entre pais e filhos. Terceira alternativa, a genética quantitativa explica a transmissão das características qualitativas entre indivíduos aparentados. Incorretas. Se a genética é quantitativa, nós vamos estudar características quantitativas e não qualitativas. As características quantitativas são importantes para o melhoramento animal, porque é ela que contém a maioria das características produtivas, as características econômicas, e foi aí onde se iniciou o estudo do melhoramento genético formal. E última alternativa, a genética molecular estuda a estrutura e a função dos genes a nível molecular. Correta. Então, por meio lá do estudo do DNA, do material genético, é que nós temos a genética molecular. Lição cumprida. Muito bem, galera!